Alô, meus amigos, hoje é terça-feira, 29 de outubro do ano de 2019. Nós estamos iniciando aqui mais uma edição ao vivo do programa Espalha Fatos pela TV Guarulhos, canal 3 da NET e canal 508 da Vivo HD. Cumprimentando todos os senhores da cidade de Guarulhos. Nós anunciamos mais uma vez ao meu lado o amigo Sérgio Lessa. Lessa, como vai? Tudo bem? Olá, irmão, tudo bem? Como é que vai aí? Mais um dia aí corrido, Muita notícia de Guarulhos. Muita hoje... notícia de Guarulhos. Ontem foi meio que feriado, né, para os funcionários públicos. Deu até para assustar que o trânsito estava bom, né? Eu saí para os funcionários públicos foi feriado, mas para as pessoas que têm o seu trabalho, sua rotina normal fora do serviço público, né? Trabalharam normalmente, mas a cidade ontem está tranquila. De qualquer maneira, dá um olá, agradecer aí a todos os nossos telespectadores que sempre estão atentos aqui no nosso programa Espalha Fatos, esperando aí as novidades de Guarulhos, né, irmão? Muita coisa acontecendo aí, sessão rolando, muita coisa em Brasília acontecendo. Eu tenho em mãos STF. aqui a Folha... eu tenho aqui em mãos a Folha Metropolitana, o jornal que circula hoje, né? Segunda-feira não circula, porque é a edição de fim de semana, mas que traz na manchete essa situação dos deputados que podem votar o projeto que amplia porte de armas de fogo no país. Nós já tivemos um aumento considerável no pessoal que está pedindo a autorização para o porte de armas. O texto diminui de 25 para 21 anos a idade mínima para a compra de armas e permite a regularização da posse sem comprovação de capacidade técnica. Essa questão aqui... Pois é. Então, isso aqui é... tem a história também, a manchete da Folha de São Paulo hoje foi, sabe, contando a história, drama que vive o prefeito de São Paulo, né? O Bruno Covas, imagina, um sujeito saudável, 30 anos de idade, sei lá, praticante de esporte, não fuma, não tem problema nenhum, vai para o hospital para curar um problema de erisipela, né? Depois percebe que tem uma coisa mais complicada na perna, faz um exame e descobre que tem um câncer complicado e grave, porque ele já iniciou hoje o tratamento de quimioterapia e teve uma reunião de secretários hoje na Prefeitura Municipal de São Paulo, na qual ele participou através de um vídeo. Ele se recusa, né? O Bruno Covas, internado no hospital, se recusa a abandonar o seu trabalho na prefeitura. No fim, é até bom isso, né? Movimento. Mas acho que não vai acabar tendo que assumir o presidente. Ele está esperançoso e até transferiu essa esperança que ele tem, o lado otimista dele, internado no hospital para fazer essa quimioterapia, para os secretários, dizendo que tudo continua como está. Mas continuando aqui com a Folha Metropolitana, a gente tem uma notícia boa, quer dizer, uma reportagem sobre o Alexandre Pires aqui em Guarulhos, que no último fim de semana fez lá o seu baile. Temos também a programação do Sesc, que é muito importante. O governo anuncia fim da taxa adicional cobrada na tarifa de embarque internacional do aeroporto. E nós temos essa notícia da Prefeitura que publica um chamamento para as obras de corredores de ônibus nas avenidas Monteiro Lobato e Papa João Paulo I. Avenida Monteiro Lobato, a gente conhece aquela avenida no centro da cidade que vai lá para o bairro do Macedo, termina na Secap. Importantíssima essa obra, essas obras de duplicação são locais que hoje o trânsito infernal, né? Infernal. E fazendo a duplicação, certamente serão corredores de ônibus aí que toda essa ideia, toda essa proposta é de se aumentar a velocidade, né, do transporte público, porque em vias que você não tem o corredor, tem muito carro que fala, mas não gosto de corredor, mas você tem que pensar no veículo de massa, né, irmão? Eu mesmo, se tivesse um ônibus bom aí... Já pensou, eu não andaria de carro não, cara. Você já pensou se o metrô aqui, que vai até o Tucuruvi, porque nós estamos aqui na pontinha da Vila Galvão, caminhando para o centro da cidade, bairro do Picâncio, essas coisas. Você já imaginou se nós tivéssemos uma estação que fosse aqui na Vila Galvão de metrô? Que bom seria, já ajudava, né? Que bom seria. Uma outra coisa, Lessa, antes de você entrar com as suas informações, que eu sei que você tem bastante hoje, eu quero destacar a coluna do meu amigo, o Roberto Samuel,
publicada hoje na Folha Metropolitana. Ele publica a coluna dele nas terças-feiras e você, Sérgio Lessa, publica a sua coluna Espalhafatos na quarta-feira. E são as notícias, sabe, são pílulas que o Roberto Samuel publica hoje, muito interessantes, ao lado também da minha coluna Canal Livre, Coluna Livre, na página de opinião da Folha Metropolitana. A Folha Metropolitana é o jornal de maior circulação. O Guarulhos é o melhor jornal da cidade, os senhores, não é, podem... Mais tradicional, né, irmão? Pelo menos o mais tradicional. Começou nos anos 70, hein, do século... Você não era nascido, né? Claro que eu era. Sou de 67, pô. Já não li o jornal ainda, né? Mas já estava por aí. História, participei. Você é nascido e criado aqui na Vila Galvão, né? Nascido e criado na Vila Galvão, nasci em 67 e comecei na profissão de comunicação com 18 anos de idade. Então, o primeiro jornal que eu trabalhei era o jornal, o JG, Jornal de Guarulhos, que era um jornal também do Grupo Tomeu, mas era um jornal com uma outra linha, né, editorial. Enfim, comecei a carreira como fotógrafo. Mas o povo quer saber das notícias, então, teve, aliás, não, hoje tem reunião na Câmara, né? Tem sessão da Câmara. Tudo previsto, mas tá aí, irmão, já aquele ar de pré-eleitoral, né? A cidade já respira aí as eleições do ano que vem e vamos ver o que vai acontecer. O Partido dos Trabalhadores realmente já confirmou suas prévias esse ano. Alguma coisa a comentar sobre as comemorações do aniversário do presidente eu vi lá, Lula, né, depois você até deu uma notinha aí, eu tinha publicado também no Facebook no final de semana. Realmente o Partido dos Trabalhadores fez uma festa de aniversário para o presidente Lula. Né? Você viu o bolo ali bonito, escrito eu vi, mas achei que tinha pouca gente. O próprio Eloy não aparece na foto. Mas acho que a Janete estava lá, estava representando. Tinha vários vereadores, tinha o Brinquinho, tinha o Alencar, o deputado, o Zé Luiz. E aquelas pessoas que estavam na foto ali, irmão, são pessoas talvez que não tenham seus nomes expressivos popularmente, mas são pessoas ligadíssimas ao Partido Você sabe o que me impressionou bem? Foi a presença de mulheres ali naquela foto. Tem bastante, mas o PT tem. Olha, isso é um bom sinal, é muito bom, e realmente é elogiável. E outra coisa, você acha que a coisa fica entre o Eloy e o deputado lá, não? Pelo que eu estava olhando no calendário vai ser 8 de dezembro agora a convenção. O Partido dos Trabalhadores soltou um calendário aí das suas prévias. Então, vai ter um período aí de abertura de pretensos candidatos. Os mais conhecidos certamente são o Eloy e o Alencar. Mas será que tem algum outro? Sempre vem, né, irmão? Sempre vem alguma corrente, porque o Partido dos Trabalhadores tem várias correntes internas e certamente algum nome vai se polarizar até para se posicionar e depois lá na frente, num segundo turno, aí decidir quem eles internamente vão brigar. Já estive conversando com o pessoal do Eloy, inclusive alguns vereadores também que são do grupo do Eloy Petá, dizem que não tem que escolher. Na verdade, não que não tem que escolher, que mesmo que tenha prévia, na cabeça deles tem que ser o Eloy Petá. O tem que ser seria pela sua experiência, pelo seu passado de ex-prefeito, enfim. Mas tem uma ala bem grande também querendo uma renovação. Dizendo essa ala da renovação ganhou o diretório, não foi? Então, se bem que a presidente do diretório é a mesma. A mesma, então. Mas ela é do grupo do Alencar. Mas assim, o próprio Samuel Vasconcelos, aquele dia para a gente entrevista, que foi o candidato a presidente do PT, que perdeu para a Genilda, que se reelegeu presidente, ele comentou, né, que o partido ele não está na mão de um. Ontem a gente aqui conversando com o MyFriend, né, falou assim, como descolar o nome, às vezes, de algum político, por exemplo, Jovini PV, não tem como descolar alguns nomes, mas no Partido dos Trabalhadores não, lá a militância tem voto, tem direito a voto, e eles vão para discussão, a lista de debates aí, a agenda de debates, inclusive aberta vagas para candidatos a se candidatarem a se postularem a uma vaga de pré-candidato a vereador também.
Então, às vezes, você tem mais gente querendo ser candidato do que a lei permite, então tem que debater entre eles. Fazer uma peneira. Então vai ser, como é que diz o popular, o couro vai comer. É engraçado que no PT tem um descontentamento, mas é um descontentamento momentâneo, depois o pessoal se junta, o que não acontece com outros partidos. Né? Tem outros partidos que a gente observa, a convenção separa e depois não se junta. O caso do PT não é assim. Pelo menos até então, né? Até então se mostra... Houve uma grande disputa, né? Quer dizer, você é adversário antes da convenção. A convenção. Na própria virada de poder no PT, quando o Eloy assumiu dois mandatos, ele queria, o prefeito Eloy Petar na época, queria que a sua vice fosse a indicada, que era a professora Eneide, para ser. Só que houve uma briga interna lá, o Almeida colocou o nome dele e foram para o voto e perderam. Quer dizer, então, mas no final o que aconteceu? Juntou todo mundo e votou no Almeida. O que você falou é verdade. Em outros partidos, aí os grupos se separam e vão... Aí não tem jeito, aí começa a ir para outras agremiações, as outras siglas. Por isso que tem tanto, um número de partidos é tão grande, né? Pois é, irmão. Então, e nessa história toda, já o quadro político aí já está mais ou menos, né, o tabuleiro pelo menos já está se formando, não estamos vendo nenhuma novidade aí em termos de candidatura. Certamente o prefeito Guti vem tentar a reeleição, o Partido dos Trabalhadores, ou Eloy ou o Alencar, o Democratas provavelmente está junto com o PSDB, deve ser a Fran Correia, apesar dela continuar afirmando que não é candidata, mas ela está em todos os eventos, né? Se você vê, não é candidata, a gente sabe que é. Mas assim, da boca dela a gente não ouviu ainda, né? Mas certamente será, porque a gente vê pelo trabalho que ela está fazendo já nas redes sociais dela, enfim, que ela está fazendo. Não é só ela está com a agenda de candidato. Está na rua. Exatamente, está na agenda de candidato. Então temos o Rodrigo Garcia, tem o Wagner Freitas, tem o Mossoró. Tem gente pra caramba, entendeu? Mas assim, desculpa se eu esqueci algum nome. Não, esqueci não, é que são vários. E na verdade, por enquanto, todo mundo é pró. Tem muito balão de ensaio também. Certo. Mas na minha visão, irmão, a não ser que apareça um player aí, apareça um cara, que aconteça alguma coisa e se coloque como a quarta via. Mas hoje em Guarulhos a gente não tem a quarta via, hein? Tá aberto, hein? Que uns querem que seja como é que chama o menino? Nós entrevistamos aqui. Rodrigo Tavares. Rodrigo Tavares. Outros já falam não. Enfim. A briga hoje, no meu modo de ver, né, as vias hoje, no meu modo de ver, atual governo Guti, reeleição, Partido dos Trabalhadores e a família Correia, lá empenhada com o Eli ou com a já tem um pessoal grande trabalhando para a Fran aqui em Guarulhos. A situação de São Paulo, que é o nosso vizinho aqui, né, a capital, é que se complica com essa doença aí do prefeito. Pois triste, ele né, mano? É candidato à reeleição. Por isso que a gente tem que cuidar da saúde, viu, mano? Porque acaba com os planos de qualquer um se o cara não se cuidar, né? Então, a própria Folha de São Paulo hoje já especula, né, inclusive na manchete, conta da doença. O prefeito tem uma manchete até certo ponto um tanto quanto agressiva, né? O prefeito tem câncer, ele está com câncer, e prefeitura é uma incógnita. Eu não me lembro literalmente a manchete do jornal, mas eu acho muito fria, Estadão, né? A do Estadão não vi ainda, mas o pessoal já está especulando essa coisa da sucessão em São Paulo. Nós temos um ano ainda, exatamente um ano, né? Porque nós estamos no mês de outubro. Se provavelmente terá segundo turno, já será agora, 25 de outubro, se não me engano, o segundo turno. Então, irmão, realmente, por esse imprevisto aí da doença do Bruno Covas, fica meio que aberto, né? Mas nós temos mas o Márcio França, eu não vou dizer que é bom, porque não estou querendo que a doença foi bom para algum ou para outro, que doença nunca é bom. Estou dizendo que caso não haja a candidatura do Bruno Covas, fica melhor para o E tem o outro, aquela candidata do PSL agora, que parece que foi mordida pela mosca branca, que ele está querendo ser presidente da República, está querendo ser lançada presidente. Joyce Hasselmann. Ela era líder lá, né? Ela líder do governo Bolsonaro
na Câmara, né? Brigaram de vez, o PSL. O presidente, eu vi, acho que de madrugada ou hoje de manhã, não me lembro, ele já dizendo que tem possibilidade de sair do PSL. Está querendo criar um partido. E o que acontece, irmão? Falando então de PSL, que a gente está falando de candidato, né? A gente falou alguns nomes, tem o nome da Adriana Afonso também. Que pelo PSL. Pelo PSL, inclusive com vice do Renato Bolsonaro. Só que uma pessoa ontem me mandou, Renato Bolsonaro, irmão do presidente, que está aqui ciscando em Guarulhos. Mas está sendo colocado o nome dele para vice. Está ciscando aqui. Então, e me disseram que com a definição de que o Eduardo Bolsonaro não vai mais para os Estados Unidos como embaixador, ele assume a executiva estadual, né, aqui em São Paulo. E assumindo, confirmando... Desbanca o Major Olímpio, hein? Porque ele então, a briga está com o Major, exatamente. Mas se Eduardo Bolsonaro entrar, essa candidatura da Adriana aí corre um grande risco de dar água, hein? Porque então, os caras não vão dar moleza, não. É capaz de vir. Agora, essa história do Renato, do irmão do Bolsonaro. Você mesmo tinha dito aqui que era impossível a candidatura dele, mas eu li aqui na Folha Metropolitana, em alguma nota política que está dando. É que o Roberto Samuel entrevistou um advogado. É do Roberto Samuel? O Roberto Samuel entrevistou um advogado especialista em direito eleitoral que diz que existe a possibilidade. Sabe o que acontece, irmão? Nunca foi julgado uma situação dessa, entendeu? Então, é claro, o cara, o advogado, ele, do lado que ele tiver, ele vai falar para o cliente que tem chance até o final. Mas a lei está clara lá, que o artigo... Está escrito aqui na coluna do meu amigo Roberto Samuel, do nosso amigo Roberto. Bolsonaro em Guarulhos. Adriana Afonso ficou ainda mais animada, diz ele aqui, depois de ouvir a opinião do advogado Leonardo Freire sobre a real possibilidade de ter Renato Bolsonaro como seu vice-prefeito. Quer dizer, candidato a vice-prefeito. Tudo bem. Freire é especialista em direito eleitoral. Será? Muito bem, vai ser animada essa disputa aqui ano que vem em Guarulhos, hein? Estaremos aqui para ver e acompanhar. Para você ver, então, que tem muita água para passar embaixo da ponte ainda, né, irmão? Porque você vê, o próprio Partido Verde ontem, que a gente questionou o My Friend, que está se colocando como pré-candidato, está dependendo da Nacional. A Nacional, que decide na Nacional, decide na estadual. Quando depende do Nacional, tem um elemento envolvido, que é o ex-prefeito aqui da cidade. Que é o Jovino. Mas o que acontece? Mas isso é ruim, irmão, porque assim, se você quer ser candidato, né, você, não sei que... não tem essas pretensões. Quem sabe, hein? Já tentaram te lançar aí. Se quiser, a gente apoia. Apoia, né? Mas assim, quem está assistindo a gente aqui, né? Que tem intenção de ser candidato, ele quer entrar num partido que tenha segurança. Ele quer saber quem é o presidente do partido, quem está tudo certo, quem é o diretório. Tem um aspecto econômico também, financeiro, se ele vai ter alguma ajuda nesse sentido. Não, isso já é mais difícil, né, mano? Isso você vem... Antigamente já foi a época, só os partidos aí abonados. Eu digo da própria... Do dinheiro eleitoral do fundo eleitoral. Não, concordo. Mas aí é que tá. Não é só isso, irmão. Há um ano antes da eleição, você tem que estar com o seu quadro de vereadores já fazendo treinamento. Você já tem que estar fazendo reuniões semanais, quinzenais, para o cara, pelo menos, a ensinar o cara a falar em público. Pedir voto. Pedir voto também exige uma certa técnica. E saber, conhecer regimento interno, você tem que conhecer lei orgânica do município. Não é só ser vereador porque eu quero ser vereador. Aí fica lá um ano, chega no primeiro ano, fica um ano assim, olhando, não sabe nem o que acontece. Isso acontece muito. Então não tem a formação, que eu acho que o importante é a formação partidária. E a segurança também, porque vamos supor, você joga todas as suas fichas, você se filiou lá no partido. Aí daqui a pouco cai o presidente, aí o presidente fala, não vai, você entendeu? Então, mas como também a lei mudou, né, e agora você tem que estar afiliado somente 6 meses antes da eleição, então o que acontece, irmão? Junta que a situação financeira também não está fácil para ninguém. O que acontece? Então está todo mundo empurrando com a barriga, já é 29 de outubro. Uma curiosidade que a gente falou aqui, né? Na sua cabeça, quantos candidatos a vereador terá a cidade de Guarulhos
no ano que vem? Com certeza mais de 1.000. Mais de mil candidatos. Com certeza mais de 1.000. Então entra aquele fulano lá, esperançoso, tem 5, 6 votos no final, fica todo chateado. Se bem que muitos do voto, pois é, mas muitos dos candidatos, desses 1.000, irmão, tem a ilusão de que muitos são para ajudar a cidade, enfim, tem um pensamento de ajudar. Mas na época que a gente vê essa grande quantidade, por exemplo, o cara que é funcionário público, se ele sair candidato a vereador ou algum cargo político, pode se ausentar, ele fica de licença. Ganha 3 meses de férias aí. E recebendo. Então por isso que você vê lá, o cara só teve 10 votos, coitado. Mas só teve um voto, quer dizer, o cara ficou com 3... Ele está sendo, na realidade, ele está sendo muito esperto. Muito esperto, muito malandro, esperto. Né? Malandro, porque fica sem trabalhar, então, porque a lei eleitoral dá a ele essa condição. Então, tem gente desse jeito, tem gente que entra para ser candidato, vendo, de repente rola um rateiozinho aí, sobra 5, sobra milão, sobra alguma coisa para os caras pôr na campanha. Olha, esse tipo de coisa aí que está. Tem tipo muito, de coisa. Irmão. A população de Guarulhos precisa saber. Sabe? E nós vamos estar aqui então os caras dizer, mesmo que querem entrar para ter um trabalho e tal, irmão, então eu acho que já diminui bastante o número. Os candidatos sérios. Os candidatos sérios. Esse é o termo. Os candidatos sérios ficam mais, o número fica mais reduzido, mas de qualquer maneira a briga vai ser boa, viu, irmão? A tradição em Guarulhos é de sempre renovar a Câmara de 50% para mais. Mais da metade renova. E não sei não, hein? Tem muita gente cobrando aí, o pessoal tá... a gente que entrevista várias pessoas aqui no meio político tem ouvido que tá faltando um pouco de fiscalização na Câmara. E isso é verdade, entendeu? Precisa fiscalizar, porque não para procurar pelo em ovo também, a gente tem que deixar bem claro, porque o fiscalizar não é você ficar criticando por criticar. Né? Aquela crítica destrutiva que é só não, mas só tem que palanque. Criticar realmente, apontar os defeitos. Só para palanque. E cobrar o novo prédio da Câmara, cobrar a TV Câmara que não entra no ar, cobrar essas coisas. Assim como da Prefeitura também, cobrar uma melhor assistência à saúde, uma melhor assistência... Sabe uma chatice que tá, irmão? Rede social. A gente que trabalha com rede social, estamos aí no ar mais de 18 horas por dia e tal, conectado. Eu fico tão chateado de ver, às vezes pessoas bacanas, pessoas legais, que mudam, são candidatos no ano que vem, e mudam e começam a questionar os outros no Facebook de forma agressiva. Vamos supor, você publica lá uma notícia vamos dar um exemplo, essa do aplicativo de saúde. Aí já vem o cara lá, mas é porque esse aplicativo, não sei o que lá, não sei o que lá. Nem funcionou o aplicativo. Você já testou? Um outro exemplo, irmão. Esse também verídico, mas que é mais simples de contar. A Prefeitura de Guarulhos chegaram 12 novas ambulâncias, fez um contrato de 12 ambulâncias. Só pegou as ambulâncias porque o ano é eleitoral, porque se não fosse eleição ano que vem não tinha ambulância. Então não vai pegar? Não, mas aí não comprou, ele alugou, porque assim... Então tem muito especialista, que na verdade não é especialista de porcaria nenhuma. O Facebook, o WhatsApp, esse negócio... É o cara que quer fazer campanha nas costas dos outros, porque ele tá ali na rede social sentadinho, com certeza com um chazinho, um cafezinho ali, uma cervejinha do lado do computador. Quando não, muitas vezes fingindo que está trabalhando. Não, ele tá lá e fazendo campanha, e critica, e faz... outra coisa que eu acho ridículo, né, no meu modo de ver. Eu vi aí um cara consciente, já foi vereador, mano. Eu me segurei para entrar na postagem, porque eu até escrevi, mas apaguei para não entrar na briga que não era minha, porque a gente já tem as nossas brigas, né? Vai entrar na dos outros, mas não dá. Mas eu não acho legal, por exemplo, o que eu vi aí, o cara chegou pro cara e falou assim, mas você tem que fazer isso porque você é comissionado da prefeitura e eu sou cidadão chefe, munícipe-chefe. Ô querido, quer dizer que o comissionado... Qual o crime do cara ser comissionado? Está trabalhando. Se ele está lá cumprindo a obrigação dele... Está generalizando demais. E outra, o respeito é com o comissionado, com o concursado, com o próximo. Que negócio é esse de ficar enquadrando? Porque o cara não pode ter opinião. Se o cara trabalha hoje para um vereador, é comissionado, trabalha para um governo comissionado, ele não pode ter opinião dele.
Pode. Então, mas não dá. Então eu acho umas posturas assim, descabidas, principalmente de quem veio essa daí. Eu não vou falar o nome porque ali magoa muito fácil. Não. Entendeu? Mas porque também não é só ele. E porque também o nosso tempo, olha lá, ó. Já é verdade, né? A gente vai falando. Nós temos um relógio aqui no estúdio que nos avisa. Eu sei que nós tínhamos muitas notícias. Não, mas na verdade isso aqui são só uns lembretes que eu faço, irmão, pra gente, mas falando o principal. Hoje tem uma reunião, tem uma sessão na Câmara, vamos esperar aqui. Na sessão a pauta principal lá é a criação do Fundo de Segurança Municipal, que é um fundo aí que deve ser criado para se jogar verba lá para estar melhorando a saúde. É um dos principais, mas é o seguinte, irmão, faz as contas, já estamos... Sábado primeiro? Não, 2, né? Sexta-feira já estamos em 1º de novembro. Então, a Câmara, quando voltar na sessão na terça-feira que vem, já vai estar em novembro. Qual que é a prioridade agora? Votar os projetos principais da Prefeitura, principalmente a lei do orçamento do ano que vem, porque senão também eles não entram de recesso parlamentar. Então, e ano que vem, meu querido, é eleição, aí vai ser. Este é Sérgio Lessa, diariamente conosco aqui no Espalha Fatos. Obrigado pela sua companhia. Lessa, amanhã você vem, né? Graças a Deus. Então estamos aí. Muito obrigado e até amanhã, ao meio-dia, aqui na TV Guarulhos, canal 3 da NET. Até lá. Até lá.